Bom, primeiro eu gostaria de me apresentar aqui para as pessoas que não me conhecem. Meu nome é Peterson Silva, eu sou um dos sócios da Ébano Investimentos, que é uma casa de assessoria de investimentos não só no Brasil, mas no exterior. Nós somos credenciados aqui a XP Investimentos, que é essa grande plataforma de ativos financeiros. E hoje, quem vai participar conosco também desse bate-papo é o Vitor Vidal, o Vitor que é um dos especialistas, ele é economista formado na Universidade do Rio de Janeiro, tem mestrado na EGV, já trabalhou na LCA, que é uma das grandes casas de análise, na GV também, e o objetivo do nosso bate-papo hoje é falar sobre as perspectivas para 2021. Estamos encerrando o ano de 2020, não foi um ano fácil, um ano desafiador, uma crise, um momento diferente, mas o nosso objetivo é olhar para o futuro, trabalhar essas perspectivas e, principalmente, estarmos ali ajustando o portfólio dos nossos investidores para capturar ganhos e, principalmente, proteger o patrimônio financeiro. Vitor, eu te apresentei resumidamente, mas acho que você pode contar um pouquinho aí também da sua história na XP, enfim, como que você está atuando hoje. Ótimo. Primeiramente, Peterson, boa noite. Obrigado pelo convite. A ideia aqui é a gente, bater um papo. Para isso eu trouxe até uma apresentaçãozinha, mas antes de mais nada me apresentar, falar um pouco da área de economia da XP. Eu sou economista na XP desde o início do ano, eu estou junto com o Caio Megali, que é nosso economista-chefe, recém-saído do governo, estava lá no Ministério do Comércio Exterior, Indústria, o IMDIC, e veio para cá. A gente está nessa toada de desenhar o cenário macroeconômico para todos que são clientes da XP, tanto pessoas físicas quanto os escritórios, principalmente, e a gente está num momento de pandemia, muita incerteza, principalmente ao cenário fiscal. A gente vai falar muito sobre o cenário fiscal, então é curioso como a gente vai aqui, Peterson, praticamente uma hora aí conversando para no final ter um grande asterisco e falar tudo depende do fiscal. Infelizmente, o Brasil hoje, eu costumo falar que o Brasil hoje se encontra numa situação que o Lula tinha quando ele entrou na presidência em 2002, que ele fez a Carta aos Brasileiros, se comprometeu com o tripé macroeconômico, e o que aconteceu com o Lula foi um presidente que colheu um crescimento econômico médio nos 5 anos seguintes. Crescimento médio de 5% do PIB, é um político que todos nós conhecemos até hoje, porque tem um capital muito grande, seja entre os mais pobres, seja entre os mais ricos. Quer dizer, tomou a decisão. O Brasil hoje, após essa pandemia, muito mais endividado, está no mesmo caminho. É binário. O Brasil é binário. O que a gente tenta fazer aqui é atribuir probabilidades para o cenário. Então, a intenção é mostrar um pouco do racional macroeconômico, que muita gente vê no noticiário, mas não entende como uma coisa impacta a outra. E, por favor, se tiver alguma dúvida, qualquer momento me interrompa. Eu não sou aquele tipo de economista que deixa a pergunta só para o final. Me interrompa quando quiser, tudo bem? Perfeito, perfeito. Vitor, eu não tenho certeza se você está conseguindo incluir a apresentação, senão eu incluo por aqui, a gente vai avançando, vamos fazendo juntos aqui. Não, eu estou desabilitado como host. Então, eu vou colocar aqui. Ótimo, que daí é tranquilo. E é uma apresentação que tenta, Peterson, abordar todos os tópicos. Você quer ir passando? Você quer ir... Vamos lá. Você vai editando aqui, eu vou avançando. Está aparecendo em tela, correto? Está aparecendo. Eu acho que isso aí. De repente... Vamos embora lá. Então, eu vou pedindo para você passar, tudo bem, Peterson? Perfeito. Está aparecendo na tela toda, certo? Isso, sim. Vamos começar pelo fim, basicamente. Eu já mostro logo de cara as nossas projeções macroeconômicas dos principais indicadores. Para começar,
PIB, a gente tem aí um PIB para esse ano, uma retração econômica de menos 4,6%. Um destaque aqui que a gente tinha esse número em torno de 4,5%, 4,6% já em agosto, quando o mercado financeiro apostava numa recessão brasileira em torno de menos 7%, menos 6,5%, então se mostrou uma leitura acertada. Mas para o ano que vem a gente tem uma projeção, vou falar aqui pífia, né, para usar o jargão dos economistas. 3,4% é um crescimento que não retoma nem ao nível pré-pandemia. Tá? Então isso é bastante. Bom, o Brasil vai crescer 3,4% ano que vem, porque caiu muito nesse ano, né? Não é uma recuperação Sim. nada surpreendente. Inflação a gente vai discutir um pouco mais ali na frente, e você vê como que a inflação é o que está na boca do povo, né? Ontem saiu o IPCA 15, o IPCA 15 foi de 0,81, acima da expectativa do mercado, o mercado estava com 0,72, mas aqui na XP, o nosso time de inflação acertou o número cravado, a gente estava com a projeção. Entretanto, pela composição, ainda entendemos que é um choque temporário, tá? Que pede principalmente um pouco mais de pressão sobre os alimentos, principalmente nesse final de ano e primeiro trimestre do ano que vem. Mas ainda, olhando principalmente os núcleos de inflação, o que são os núcleos? Né? São aquelas medidas mais core, mais duras, mais difíceis, mais inerciais da inflação, né? Que são essas que importam. Né? Essas estão rodando numa velocidade de 2,7, 2,8 ao ano. Tá? Só a base de comparação, quando a gente teve o pico de inflação lá durante a crise dos anos 15 e 16, a média dos núcleos estava em torno de 8%. Quer dizer, a gente ainda está relativamente confortável com a inflação. Eu falo relativamente e vou explicar o porquê, tá? Porque a gente está considerando aqui o cenário base, né? O Brasil pode ter tudo para ter um cenário pior ou melhor, tá? Então a gente tem o risco de dar certo também. Para o ano que vem a gente projeta uma inflação de 3,8%, que é bem próximo da meta de inflação. A meta de inflação no ano que vem é 3,75%, né? Mas para o ano de 2022, não está aqui nessa tabela, a gente projeta por enquanto 3,3%. Então, é relativamente um cenário benigno, muito por conta da Selic. A nossa Selic hoje ela está em 7%, em 2%, e a gente projeta ela ficar nesse patamar até agosto do ano que vem, quando a gente teria um fechamento da ociosidade brasileira e já visando a meta de inflação de 2022, o Banco Central deveria subir juros, e isso em agosto. Nós estamos no top 5 do Banco Central, então o nosso call de Selic vem se mostrando entre os 5 melhores do mercado financeiro brasileiro. Taxa de desemprego, pode Vitor, perguntar. desculpa, eu acho que você vai falar um pouquinho mais depois de detalhes na inflação, mas só esse ponto, né? Realmente está na boca do povo, nós trocamos muito com os investidores, há uma preocupação. Quando a gente vê, por exemplo, o IGPM nos últimos 12 meses aí, com acumulado de 24%, e a gente vê as projeções aí da inflação, está próximo ali a meta, mas a tendência ainda é descolar um pouquinho. E você falou um pouco dos núcleos, tá? Se você puder explicar um pouco essa diferença, por que do IGPM está tão descolado, e mesmo assim, claro, nas projeções, nós estarmos aí um pouco mais confortáveis, né, com a inflação por enquanto. A gente sabe que tudo depende do fiscal também, mas se tivesse que dizer, assim, de uma forma, um linguajar mais simples, o porquê que está pressionado, né? Então a gente fala, falta de oferta, excesso de demanda, foi exportação também que afetou. Você que está um pouco mais por dentro dos detalhes, claro. acho que vale a pena destacar. Então, Peterson, para todos os clientes, né, eu passo primeiro essa pincelada nesse primeiro quadro e vou, né, na parte que eu chegar na inflação, eu acho até melhor, porque, sabe por quê? Para responder a sua pergunta, tem que ter uma história por trás. Entendeu? Perfeito. Não é do nada, né? Mas você está corretíssimo, né? Por exemplo, em setembro a gente viu uma demanda externa chinesa muito forte, né? Muito forte, principalmente, por exemplo, que a gente viu no noticiário em cima do arroz, né? Chinês come muito arroz e com o nosso câmbio depreciado, né? A gente viu o Brasil estava barato relativamente para eles. Então a gente viu essa disparada principalmente nos preços do atacado, que são os IGPMs. Entretanto,
O IGPM é um índice, é uma jabuticaba brasileira. Só que a gente olha muito e tem motivos históricos que eu posso até comentar mais. Sim. Mas o que importa no final do dia, que é o IPCA, que é o preço no consumidor final, ainda está bem comportado, porque o cara viu o arroz barato, ele compra a batata. Ninguém olha a batata despencou de preço. Quer dizer, o IPCA no conjunto da obra, né, não refletiu esses preços, mas tem N fatores, tanto demanda doméstica, puxada por auxílios emergenciais principalmente, quanto demanda externa, como a gente viu da China, né? Mas só para dar um fim nesse quadro aqui, nossa expectativa de câmbio, né? Ela também tem uma apreciação ainda no final desse ano para 5,20, tá? A gente espera que depois do segundo turno nas capitais, principalmente, a gente tenha algum desfecho, porque a gente tem que votar o orçamento de 2021 na seara fiscal, algum desfecho, não uma solução, tá? E para o final do ano que vem, em 4,90, porque a gente leva em consideração o que eu disse anteriormente, né? A Selic a gente espera que suba, né? Isso acaba aliviando a pressão sobre o câmbio. E, por último, só para comentar os grandes números da questão fiscal, a gente tem um déficit primário, sendo aqui bem direto, né? Déficit primário de quase 13% do PIB. O que é isso? O Brasil gastou R$ 1 trilhão. O PIB do Brasil são 7 trilhões, 13% aí são quase R$ 1 trilhão, né? A gente ficou 2019 todo debatendo a previdência de economia de 1 trilhão em 10 anos, né? Em alguns meses, em apenas alguns meses, o Brasil gastou 1 trilhão. Então, já mostra o tamanho do desafio que nós temos mais à frente. Mas pode ir avançando, Excelente, por favor. excelente. Aqui é para falar de cenário internacional, né? Eu acho que aqui a primeira coisa a gente está vivendo uma pandemia. Por mais que a vida, né, esteja seguindo, nós estamos vivendo uma pandemia, né? Todo mundo vai lembrar disso daqui a muitos anos, daqui a séculos estarão, né, essa pandemia nesse mundo globalizado. Então, para começar, é isso. Por exemplo, ano passado, mesmo com a reforma da Previdência, eu lembro bem, né? Todo mundo reclamava do dólar fechando a 4, né? Todo mundo reclamava, pô, teve reforma da Previdência, e a gente está com esse dólar a R$ 4, né? Olha aí. E o que era naquele momento? Guerra comercial, né? Ano passado a gente já tinha visto, né, uma incerteza global muito forte. Com a vitória do Biden, essa incerteza diminui drasticamente. O Trump, deixando de falar da questão partidária, quem gosta, quem não gosta, é um cara que sempre trouxe muita incerteza aos mercados, né? A cada tweet do Trump é uma falta de previsibilidade enorme, né? E aí é o grande cereja do bolo que todo mundo está aguardando, e segundo o nosso time de colocação, a gente já considera isso dentro do nosso call, até o final do ano vai ter a aprovação de uma vacina. A gente espera que seja o mais próximo, né? Eu estou, por exemplo, falando com você nesse momento aqui de Londres, eu não estou nem no Brasil. E aqui é a grande full-time Oxford, quando vai sair a vacina de Oxford, e que para o Brasil, no caso, é a grande vacina, né? Sim. Pelo custo, né? E pela própria parceria com a Fiocruz, né? Então, o Brasil, bem ou mal, tem uma capilaridade de vacina muito referência internacional, né? O brasileiro tem essa mania de autoestima de vira-lata, né? Mas a gente tem uma logística de vacinação muito boa, né? Então, uma vez essa parceria, né, com a Universidade de Oxford pode nos trazer um alento quando a gente se compara aos outros emergentes. Pode passar, Peterson. O Vitor, acho que até só um comentário nessa questão do Biden. Parece que a transição avançou bem hoje, né? Então o mercado está realmente bem otimista ali, e essa entrada com o Senado republicano também, para mercado, crescimento global, né? Uma visão talvez menos protecionista para os Estados Unidos, e parece que o Exato. mercado está gostando bastante, né? Não, então vamos lá. A nossa função como macroeconomista é sempre tentar separar o que é fato, o que é ruído, né? Desde da eleição lá no último dia, há 2 semanas atrás, a gente viu que perdeu. Trump perdeu, vai fazer chiado até dia 8 de dezembro, a gente, né, vai ter ainda noticiário, mas perdeu. E qual é a grande notícia, né? O que a gente observou ali? O próprio Partido Republicano foi bem nas eleições, né? Dominou o Senado, né? Não teve essa onda azul.
Quer dizer, o Biden não vai conseguir entrar com todo um capital político para implementar aquela pauta mais à esquerda, né, digamos assim, elevação de tributação, né, ele não tem isso. Então, e o Biden, se a gente for fazer um paralelo com um político brasileiro, o Biden é o Temer. O Biden é o Temer. É um cara que era o vice do Obama, que entrou ali para basicamente apaziguar, né, aquela imagem do Obama muito esquerda, que o Partido Democrata hoje nos Estados Unidos parece um pouco a alguns centros acadêmicos aqui de universidades no Brasil, e acaba que no fundo você tem que ter uma ponderação ao centro. E o Biden é um político que está no jogo, na cena há décadas, né? Então Sim. ele vai ser um cara pragmático. Então essa redução é boa, né? E a eleição dele, principalmente os resultados no Senado, foram relevantes para mostrar que isso veio para ficar. Vamos mais à frente. Vamos lá. Aqui, né? Então a grande questão é essa segunda onda, e principalmente a segunda onda no Brasil, né? Qual é o aspecto? Se a gente observar, pode passar para o próximo gráfico, Peterson. Aqui, essa segunda onda já impacta diretamente os PMIs. Né? O que são os PMIs? PMIs são esses indicadores de gerentes de compras, né? A gente tem do setor de serviços e do setor industrial, que mostra qual a sua perspectiva. Quando esse indicador está acima de 50 pontos, é expansão. Quando esse indicador está abaixo de 50 pontos, é contração. E o bom desse indicador é que ele tem uma tempestividade muito rápida. Hoje nós já temos o dado de novembro, na zona do euro e nos Estados Unidos, e a gente vê dois retratos. Né? A Europa, quando praticou as medidas de lockdown, freou novamente a recuperação do setor de serviço, que é aquele que mais se prejudica com os lockdowns. Né? Não tem restaurante, ninguém pode viajar. Enquanto nos Estados Unidos não teve lockdowns, por mais que tenha tido uma segunda onda por lá. Né? Então você vê essa boca de jacaré. Passando mais adiante, a gente vê que o setor industrial ele se beneficiou da economia como um todo. Né? É incrível como o efeito substituição na vida das pessoas foi gigante. Né? As pessoas deixaram de consumir serviços para consumir bens. Né? As pessoas deixaram de viajar para fazer uma compra no e-commerce. O consumo não parou, o consumo só trocou ali Só trocou de mão. Trocou de mão. Se vamos fazer como era a vida real, a vida antes da pandemia, existia um consumo, né? Parte dele foi para o setor de bens duráveis, né? Por isso a gente vê a indústria, o varejo relativamente bem, né? Eu vou mostrar isso até mais à frente. Enquanto outra parte também poupou, principalmente as famílias mais ricas pouparam dinheiro, né? Sim. E enquanto o setor de serviço, que é o grosso da economia, não só no Brasil como no resto do mundo, sofreu. Né? Ninguém está indo ao restaurante, ninguém está viajando. Isso para dar só uma lista, um exemplo. Pode seguir à frente, por favor. E isso por quê? Porque o mundo está líquido. Né? A gente vê aí que essa é a primeira vez que tem uma crise que não ataca o sistema financeiro. Então, o combate e a própria crise de 2008 foram suficientes para criar instrumentos aos bancos centrais, aos governos, em reagir de uma forma forte. Né? Em questões de semanas, o mundo estava com uma liquidez de trilhões de dólares. A gente viu aqui no Brasil, né, as medidas dos bancos centrais, novas linhas de crédito, a gente vê esse movimento ainda acontecendo. Né? Então, o mundo está líquido. Né? E isso acabou prejudicando, não, beneficiando alguns setores, entre eles os industriais. Vamos falar de Brasil agora. Aqui é só um parênteses, né, que vacina, eu acho que eu já tinha comentado anteriormente, né, como a notícia da vacina da AstraZeneca, né, que em parceria com a Oxford, é muito melhor para os países emergentes. A barra vermelha aqui, né, mostra como outros países do mundo já encomendaram essa vacina, porque ela é muito mais barata, tem uma logística muito mais eficiente, né, e contra outros da Pfizer ou da Moderna, por exemplo, né, estão quase na mão dos Estados Unidos e outros países europeus. Então, a vacina de Oxford, ela é aquela que dá uma boa sinalização, principalmente para mercados emergentes. Isso gera aquela boa notícia para os brasileiros também, né? Porque a gente sempre tem aquela sensação
que quando sair, o governo americano vai lá e compra tudo e talvez ali fiquemos pro final da fila, mas Né, não necessariamente, né, por não esse lado. necessariamente. Eu acho que aí fazendo um lobby da minha profissão, a gente tem sempre que botar um porém. O mundo não é tão simplista, não é Sim, só no preto ou no branco. As coisas são pragmáticas, né? Então a gente sempre tem até alguns colegas meus que brincam comigo, você sempre tem um porém. Mas a vida não é assim, os Estados Unidos vai dominar tudo. Não, não é assim. O Brasil não tem dinheiro para nada. Não, o Brasil tem uma bela rede logística de vacinação. Isso é um ponto favorável. Você vai ver como depois dessa pandemia, isso já vem ocorrendo, né? O SUS brasileiro vai sair mais fortalecido. Né? A gente, bem ou mal, tem uma capilaridade grande. É o que a gente sonha? Sonha? Não estou falando que aqui o SUS é uma maravilha. Não, longe disso. claro. Mas para um país pobre, comparado a outros pobres, a gente é relativamente melhor. Dentro da América Latina, por exemplo, a gente é um oásis de excelência. Isso é uma realidade. Então, vamos falar do nosso querido país. Primeiro indicador que eu trago aqui são os índices de confiança, tá? Hoje de manhã saiu o próprio índice de confiança da Fundação Getúlio Vargas. Aqui você tem a confiança pelas duas óticas. Uma dos empresários, que é a linha amarela, que já está em nível pré-pandemia, enquanto a gente, pessoa física, né, as famílias, principalmente as famílias mais pobres, não tem uma confiança em consumir, digamos assim, né? Dois principais motivos para as famílias mais ricas: o medo da pandemia. O medo da pandemia existe ainda, né? E para famílias mais pobres, o auxílio emergencial foi suficiente ali no início, mas hoje o medo é em relação ao emprego. Está todo mundo com medo em relação ao emprego. Essa é a grande questão para os próximos meses. São esses que puxam, né, a E confiança. eu imagino, Vitor, também que a política afete bastante nessa confiança, porque sempre tem aquele ruído. Será que teremos um novo lockdown? Não teremos. Essas eleições municipais, né? A gente percebe, por exemplo, aqui em São Paulo mesmo, o prefeito atual vai se manifestar, deixou para se manifestar depois das eleições. Então, tudo isso, para a pessoa física, acaba afetando direto o empresário. O empresário não tem muito o que fazer, né? O empresário ele tem que ir para frente, então ele tem que ter Sim, uma visão até de curto prazo, sim, mas ele está olhando mais a médio prazo também. claro. Acho que causa esse efeito também, né? Isso influencia, sim, fato, ainda mais em período de eleição, em período de incerteza em relação ao coronavírus. Mas a realidade, a vida normal se impõe. Né? Do racional humano a gente se preocupar com as coisas que a gente tinha até fevereiro desse ano, né? As coisas normais. O fato que a economia brasileira, por exemplo, ela vai sair dessa pandemia muito mais endividada e com os mesmos problemas de antes. Né? Sim. Então, esses são os desafios. Podemos avançar. Aqui é aquilo que eu já comentei um pouco anteriormente, né? Quem se beneficia dessa pandemia é o setor industrial e o setor do varejo, né? Aqui a gente tem essa recuperação em raiz quadrada, digamos, do varejo brasileiro, que já está no seu recorde histórico. O varejo brasileiro nunca vendeu tanto quanto agora, porque tem muito dessa troca, né? Principalmente o e-commerce brasileiro acelerou um processo que já vinha acontecendo, mas foi acelerado. Quem se beneficia são quem produz, né? Produz é a indústria, e a indústria está se beneficiando. Mas o grosso da economia, mais adiante, é o setor de serviços, né? Você vê que Sim. o setor de serviços não recuperou nem a metade da sua queda. E quando a gente olha no detalhe, no próximo slide, a gente vê que o setor de bares e restaurantes, que são aqueles que mais empregam, né? O setor de serviços é o que mais emprega no Brasil, né? Está sofrendo muito. Muito por conta do lockdown, muitas empresas quebraram. A gente viu uma estatística do IBGE que cerca de 700 mil empresas fecharam ao longo dessa pandemia. 700 mil empresas é muita coisa. Sim. Pode haver uma restrição de oferta, isso pode bater no preço. Isso é um perigo para a economia brasileira, um perigo muito grande e que é difícil de monitorar. A gente vê de uma forma anedótica, sabe quem quebrou, mas para saber o compilado da economia brasileira, nós somos uma economia de 210 milhões de pessoas, não é pouca coisa. A gente é maior do que a Europa, quase. Quer dizer, é complexo, né? E o Brasil, infelizmente,
carece de dados. O nosso produtor de estatística, que é o IBGE, não é um órgão fortalecido, deveria ser mais, então a gente fica carente. Como que agora, quase adentrando dezembro, nós não temos os dados, né, de setembro? Mas isso é um problema antes e pós-pandemia. É uma coisa mais estrutural. Vamos mais adiante. Mas a gente está falando da oferta, temos que olhar o lado da demanda, né? O que é a demanda? Mercado de trabalho. O mercado de trabalho brasileiro ele é dividido em duas óticas, né? Ótica do CAGED, que olha só o mercado de trabalho formal, que são aqueles que têm carteira de trabalho assinada, e aqui vai um salve para o governo, parabéns, porque realmente o programa BEM, que foi de sustentação do emprego, foi muito bem sucedido. A recuperação do mercado de trabalho formal brasileiro já tem uma recuperação em V. Tudo bem, aqui a gente tem que botar um asterisco, porque uma pessoa com o contrato suspenso ou a jornada de trabalho reduzida não é considerada demitível, né? Demitida. Demitido. Então, o saldo, né, entre admissões e demissões teve essa recuperação em V, porque o número de demissões ficou represado, né? Mas quando a gente olha o número de admissões, de fato está voltando. De fato está voltando. E amanhã, hoje é quarta-feira, né? Sim. Amanhã nós temos o dado do CAGED de outubro. A nossa expectativa é que no mês de outubro tenham sido criados no Brasil 280 mil empregos. Isso é muito bom. Ô, Vitor, quando a gente fala dessa criação, né, e aí você comentou um pouco jornada reduzida, a gente pode ter um movimento semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos pós-crise de 2008, que eu tive uma retomada do emprego, mas eu tive uma queda na qualidade, na remuneração. Talvez tenhamos um processo como esse na nossa recuperação. Sim, com certeza. A gente já vinha vendo esse fenômeno depois da crise dos anos 14, 15, 16, é o que a gente chama de precarização da mão de obra, né? Mas ao longo de 2019 isso estava mudando, né? Porque o nosso mercado de trabalho ele é muito rígido, né? O americano, por exemplo, é o mercado mais liberal do planeta Terra. E o Brasil é um dos mais rígidos, né? Mesmo com a reforma trabalhista. A gente tem essa jabuticaba chamada FGTS, carteira de trabalho, que é uma coisa que só prejudica o mais pobre. Existem N estudos, textos, papers, literatura econômica mostrando por A mais B que é prejudicial principalmente ao mais pobre, mas a gente sabe que no Brasil o lobby, né, principalmente no mercado de trabalho é muito grande. Então, são pautas difíceis de encarar e que não estão nem na agenda, né, desse atual governo, e porque a gente tem outros problemas, eu vou comentar mais à frente quais são os principais, né, de momento. Outras prioridades, né? Isso, exato. E aqui o mercado de trabalho, aí a gente tem que olhar o mercado de trabalho formal e informal. A PNAD é a pesquisa para olhar o mercado como um todo. A PNAD contínua do IBGE, ela mostra, né, que 45% da força de trabalho brasileira é informal. Então, é relevante a gente olhar essa estatística. A taxa de desemprego terminou agosto em 14,4%. De novo, né? A gente só tem a última informação de agosto. A gente só vai ficar sabendo de setembro depois da manhã. Né? Eu estou muito muito curioso em saber essa informação. Essa, para mim, Vitor Vidal, economista da XP, é a principal variável brasileira. Tá? PNAD contínua. Não é produção industrial, não é a produção do varejo, é mercado de trabalho. Quantas pessoas, em que ritmo as pessoas estão voltando a achar emprego? Essa é o grande. Por que isso? Porque isso vai ditar o ritmo de como que vai ser essa troca de marcha da economia brasileira, que é o fim dos auxílios emergenciais e a volta do mercado de trabalho, né? A gente está preparando até um estudo muito interessante sobre esse tema, sobre, de fato, o auxílio emergencial no Brasil foi gigantesco, muito dinheiro. Só para a gente ter noção aqui, né? Essa taxa de desemprego em 14,4, ela reflete uma perda de 14 milhões de empregos. 14 milhões de pessoas perderam emprego no Brasil, tá? Essa volta, ela tem de ser, no primeiro momento, mais acelerada, tá? As pessoas vão reencontrar, mas depois ela é mais lenta, né? Porque o mercado fica saturado. Mas qual é o fato aqui? Cerca de 65 milhões, ou seja, mais de 4 vezes mais 4 vezes o número de pessoas que perderam emprego
ganharam um auxílio emergencial no Brasil, com uma renda de R$ 600, que às vezes para Faria Lima, eixo Rio-São Paulo não é nada, R$ 600 no bolso do brasileiro é muita grana, é muita grana. Bolsa Família, que é um programa aclamado por toda a sociedade brasileira, né? O ticket médio dele é de R$ 190, né? Você tem ele apenas para 30 milhões de brasileiros, né? Do nada, você tem um programa que transfere 600, 3 vezes mais, para um volume de 65 milhões de pessoas. Isso teve uma recomposição de renda brutal, e a gente vê essa grana sendo refletida nos preços, né? O É que por está isso que a gente acontecendo? estava falando da inflação pressionada, né? Então, Exatamente, tive exatamente. uma turbina aí de recursos, né? E aí, obviamente, esse recurso aí foi para o consumo e... Exato. E você vê isso sendo pressionado nos preços, né? E aí, indo mais adiante, Peterson, aqui a gente tem que olhar também outra ótica. O grande motorzinho da economia brasileira, depois da crise da última recessão do governo Dilma, ao longo dos anos 16, 18, 17, 18 e 19, foi o crédito. Foi o crédito que puxou o consumo das famílias. E o crédito, bem ou mal, esse crédito é um crédito cíclico que a gente constrói aqui na XP, né, que ela anda junto com a atividade econômica. Então, ela pega algumas modalidades, como duplicatas, capital de giro, que é muito relevante, né, vendor e compor, que é aquela troca de recebíveis, né, principalmente para pessoas jurídicas, e também para as famílias, né? Crédito pessoal, que é aquele empréstimo com juros Juros altíssimos, né? altíssimos ali É, disponível, né? exatamente. Concessões de cartão de crédito, financiamento imobiliário, tudo isso vira consumo, né? Isso faz a rodinha da economia girar. Então, isso é um crédito cíclico. Essa série aponta que sim, o crédito pode voltar a ser um vetor de crescimento. Então, isso é muito bom. Mas, de novo, isso depende da política monetária. E de Sim. quem a política monetária depende hoje, né? O Banco Central mexer com a Selic, da questão fiscal. Vou chegar lá. Vamos à frente. Aqui é só um dado curioso, tá? Porque na próxima quinta nós temos a divulgação do IBGE, do PIB do terceiro trimestre. Nossa projeção é que o PIB brasileiro tenha crescido 8,4% no terceiro trimestre, muito motivado pelo consumo de bens, né? Principalmente ali o comércio, a gente tem uma alta de quase 18% no trimestre, e a indústria de transformação, com quase 24%. Esses dois setores, eles se beneficiaram bastante. Se o número não vier cravado, ele vai vir em torno disso. Então, quer dizer, é uma bela volta, né? É isso que eu ia dizer, Vitor. Na verdade, assim, no auge ali da período mais crítico da pandemia, março, abril, claro, naquele momento nós não tínhamos ali a dimensão dos estímulos econômicos, essa reação dos bancos centrais. A gente já falava de um PIB negativo na ordem ali de 7, 8%, 9% para o acumulado desse ano. Eu sei que a recuperação ainda projetada para o ano que vem, pelo que a gente está discutindo aqui, ela fica aquém do que seria realmente o necessário para estarmos ali num patamar anterior à crise. Mas, assim, esse número do terceiro trimestre, ele me parece que surpreendeu muita gente, né? Inicialmente, né, ninguém imaginava, né? Aí eu vou fazer um lobby para nossa área de economia aqui que não nos surpreendeu. A gente já tinha isso na conta, né? A gente via algumas casas projetando -7, -8. Falei, não, gente, olha esse auxílio emergencial, isso é um potencial enorme, né? A partir do momento que o governo liberou o auxílio emergencial e fez conta, não, isso vai virar consumo, isso vai melhorar o terceiro tri. Mas qual é o ponto, né, Peterson? É um consumo que ficou nesse ano, já foi Sim, gasto. O brasileiro não poupa, não adianta. Então, quer dizer, a gente vai depender dos fundamentos da economia de antes: emprego, confiança dos empresários, um ambiente político menos conturbado, agenda de reformas. Vou te dar um dado curioso aqui que ninguém fala, né? Como eu te disse, estatísticas no Brasil ela tem uma certa defasagem. sim, Qual é o meu ponto? Os meses de janeiro e fevereiro, né, que são os 2 primeiros meses antes da pandemia, apontavam um ritmo de crescimento da economia brasileira em torno de 2,8% a 3%. Muito forte, era um crescimento muito forte. O Brasil vinha sim. bem.
Só que a gente só teve luz dessas informações em meados de abril, quando a gente estava no meio da pandemia, querendo saber o que estava acontecendo. Mais ou menos, dane-se, de janeiro, fevereiro, passou. Agora é olhar para frente, né? Mas qual é o meu ponto? Ano passado a gente teve um crescimento de 1,1, tudo bem, né? Não foi aquela Brastemp, mas o Brasil, depois da aprovação da reforma da Previdência, já estava num ritmo perseverante. Como não continuar batendo nessa tecla, né? Saiu a revisão do PIB de 2018, algumas semanas atrás, porque o IBGE revisa o PIB, né? Isso até é um pouco maldade às vezes. O PIB brasileiro de 2018 foi quase 2%. Né? E o que a gente teve em 2018? Greve dos caminhoneiros, né? Uma turbulência política, a gente teve as eleições, e mesmo assim esse país cresceu quase 2%. Né? Quer dizer, como economista, às vezes eu fico indignado, porque assim, está dado, vamos avançar nessa reforma, porque todo mundo sai ganhando, partido de esquerda, de direita, a sociedade brasileira, entendeu? Então, algum entendimento na seara política é essencial para a gente projetar melhores números para a macroeconomia. Vamos mais adiante. Agora, inflação, câmbio e juros. juros. A parte que as pessoas mais perguntam, né? Inflação, câmbio, juros. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eu, como economista, tenho que começar para falar dessas três variáveis, falando o que é o Brasil de hoje, né? Qual é o tamanho do buraco que a gente está hoje, né? Qual é a ociosidade da economia brasileira? Só para, né, antes de avançar, ociosidade é só imaginar o quanto que um país pode produzir, né? Ociosidade é mais ou menos o PIB potencial, qual é a capacidade desse país crescer sem pressão inflacionária, menos o que acontece, né? E isso tem uma inércia. Isso leva em consideração se as plantas industriais, né, estão ativas, aí a gente tem um NUSE da FGV, né? Se as máquinas estão operando, se a população está empregada, né? Se a população está empregada, está ganhando sua renda, ela está consumindo, está fazendo a rodinha girar, estão criando novos estabelecimentos, né? Entre outros fatores, educação, por exemplo, entra na produtividade de uma nação, né? Qual foi a grande questão brasileira? Desde a Constituição de 88, o Brasil cresceu só na base de boom demográfico, né? Novas pessoas chegando, produzindo, tal, mas produtividade, né, que é o que gera um crescimento sustentável, não veio. O Brasil tem um crescimento nos últimos 30 anos em torno de 0,3 da nossa produtividade. Quantas recessões, né? Quantas tentativas erradas, né? O Brasil operava com superávit primário, por exemplo, até 2014, né? Quer dizer, os fatores de produção brasileiros estão muito ociosos. Então, isso aqui é o hiato do produto. Tá? Então, hoje a gente tem a estimativa que a gente está em torno de 13%, mas aí já olhando para o retrovisor, nossa estimativa aqui é que isso já se recupere bem agora no terceiro trimestre, né? Muita gente voltou a trabalhar. E qual é o ponto? Vamos mais à frente. Essa é a grande boca de jacaré e a sua pergunta. Por isso que eu deixei a sua pergunta lá no início para ser melhor explicada agora, né? Por quê? Qual é o grande ponto? Esse repasse do preço do atacado para o consumidor final, ele é mais difícil por conta da ociosidade da economia brasileira. Vou dar um exemplo aqui anedótico. O Brasil é importador de trigo da Argentina, né? O Brasil importa trigo da Argentina, né? O trigo é um insumo relevantíssimo na mesa do brasileiro, né? Que é o pãozinho. Todo mundo come o pãozinho, né? Qual é o ponto? Qual é a historinha? O atacadista brasileiro, quando importa do argentino, ele está pagando mais dólares, né? Porque a gente teve essa depreciação cambial por N fatores, que eu vou citar mais ali na frente, muito forte. Então, isso pesa no custo do produtor, do atacadista, né? Quer dizer, o cara que compra o trigo lá da Argentina está vendo sua margem sendo reduzida. O que o atacadista faz? Vai repassar isso para o padeiro, né? Padeiro, tô com custo aqui, vou ter que repassar para você. O que o padeiro faz e o que o padeiro é? O padeiro é o cara que vende para o consumidor final, para a Dona Maria. Dona Maria está desempregada, Dona Maria não tem confiança, Dona Maria não tem emprego, ou seja, Dona Maria está ociosa, né? Ela não tem capacidade de absorver aquele choque de preço. No jargão economista, né, a gente chama isso de pass-through, né, que é o repasse cambial nos preços, né, nos preços finais.
esse pass-through, esse repasse, né, lá, peguei aqui um exemplo, a gente tem N exemplos, desde do petróleo, né, na gasolina, em insumos importados para bens duráveis, carro, por exemplo, né? Mas para quem vai vender para quem se está todo mundo desempregado? Pensa no limite, né? Sim, Então, o grande aspecto é o IGPM está batendo 25%. O IGPM é uma estatística que ela existe no Brasil, mas é uma jabuticaba, tá? São coisas que só acontecem no Brasil. Porque por falta de confiança, durante o período de hiperinflação, a FGV criou esse indicador que era muito ponderado, né? O IGPM ele é 60% IPA, que é o preço no atacado, sim, 30% IPC, que é o no preço no consumidor, e 10% INCC, que é o índice da construção civil. E ele atribui um peso principalmente a variáveis de commodities, como commodities agrícolas, petróleo, né? Então ela está muito sensível a flutuações do câmbio, né? Que naquele momento, com uma moeda extremamente desvalorizada e com uma hiperinflação, fazia sentido, né, para você proteger sua renda. Muitos contratos, até hoje, contratos públicos são feitos por IGPM, né, sim. não IPCA, né, mas isso é uma característica brasileira, tá? No resto do mundo isso não existe. Então a gente tem que olhar, mas é bom para que a gente também consegue ter uma noção melhor dessa ociosidade. A gente vê um IGPM alto, mas não rebatendo tanto, né? Porque, de fato, a gente fica assustado com a inflação em 3, 4, mas poderia ser muito pior, né? Poderia ter Sim. sido muito pior. Mas vamos mais à frente. Aqui é uma coisa que, às vezes, a gente vê no noticiário, o câmbio base. Desculpa, Vitor, só no que tange a inflação, quando a gente fala ali que o IPCA na nossa expectativa aqui está sob controle, é porque tem uma parada aí do Corona Voucher, né? Então, esse programa de renda é isso, né? Só para terminar Não, aqui, para não amarrar. é só isso. Não é só isso. O que gera renda no Brasil é trabalho. Tá? Sim, Qual é o grande ponto? É que a recuperação do mercado de trabalho ela tende a ser mais gradual. Outro ponto também, né? Por que a gente projeta ali uma queda? Não só a gente, aquilo ali é uma projeção de mercado também, uma queda nos GGPs. Porque a gente acredita também numa uma apreciação do real. Tá? Por todos os problemas, com o advento da vacina, o risco vai ser ligado. Né? Os mercados emergentes vão se beneficiar, o câmbio vai ficar mais apreciado, isso tira um pouco de pressão. Tá? Então, não é só a questão do auxílio emergencial, que a gente sabe também né, que em algum momento vai sair e vai tirar também outra pressão. Então, são vários fatores, não só isso. excelente. Vamos lá. Aqui o câmbio, né, a gente tem que. Já vou dar até uma aceleradinha. Eu gosto de mostrar esse gráfico para mostrar a real história, né? Porque você vê no noticiário, o câmbio está no seu recorde histórico, né? Bateu 5,30, né? Na verdade, são dados nominais. Eu detesto quando vejo na capa de jornais falando que é recorde, porque o recorde tem que ser levado em consideração a inflação brasileira e a inflação americana, que é o que a gente chama de taxa de câmbio efetiva, né? Então, o pior momento do câmbio na história do Brasil foi em 2002, um pouco antes da eleição do Lula. A preços de hoje, era um câmbio de 7,40, né? A preços de hoje, muito maior do que a gente está vendo hoje. Mas era outro Brasil, né? Olha aquela linha vermelha ali, ó, a Selic praticando 25% ao ano, né? Hoje nós temos uma Selic de 2%. Isso é muito relevante também para ver esse movimento do câmbio. Entretanto, não é só essa Selic baixa, né? Você tem uma alta volatilidade no câmbio, reflexo de uma incerteza fiscal muito grande. Não que o governo brasileiro não tenha possibilidade de pagar. Qual é o grande fato, né? Porque quando foram liberados os auxílios emergenciais, a curva longa do Brasil não esticou tanto, porque era um gasto temporário, né, com prazo de validade. A questão é que ficou depois, dado o cenário político, será que a gente vai ter um novo programa social que aí sim seria um gasto ad eterno? Da onde virá a grana? Uma coisa é gastar hoje, outra coisa é gastar para sempre. Né? Muda a trajetória da dívida. Então, isso também é relevante para trazer mais risco Brasil, né? Que no nosso caso é refletido nos CDS, né? Que são contratos de swap que dá essa mensuração de risco Brasil. No final a gente está falando tudo aí de um preço político, né? A gente sabe que
existem famílias vulneráveis e que faz sentido ali você ter uma assistência, mas obviamente que isso gera um custo significativo, o país está endividado. Fazendo uma analogia, Vitor, não é um problema só de Brasil, né? Acho que o nível de endividamento global ele também Disparou. atingiu com a pandemia em níveis recordes, né? Exatamente. Já tem alguns analistas vendo um tsunami de dívida, né, principalmente para 2021. Dando um exemplo anedótico, né, aqui em Londres, a gente viu o secretário do Boris Johnson, Sunak, eu nunca sei pronunciar perfeitamente o nome dele, anunciar que já congelou salários de servidor. É que aqui a discussão é um pouco mais bem feita, né? A gente pagou uma conta, a gente gastou uma grana, a gente vai ter que pagar. Já congelaram salários de servidores, já estão com várias reformas fiscais, porque 200 bilhões de pounds não é pouca grana. 200 bilhões de pounds não é pouca coisa. É muita grana. É muita grana. É muita grana. E, Vitor, você acredita que talvez isso, no relativo, atenue um pouco a situação do Brasil em comparação aí com os outros países, né? Então, a gente tem um risco fiscal alto, mas como está todo mundo ali também passando por esse tipo de dificuldade, não, a gente vai ter que resolver os nossos problemas. O Brasil é um país com uma economia, das grandes economias do mundo, é uma economia relativamente fechada. Nós temos que, claro, a gente depende dos fluxos globais. Se a gente tem uma performance melhor que o mundo, é interessante, mas nós somos um país com uma moeda só, 210 milhões de habitantes e um consumo interno muito grande, né? Então, a inflação, política monetária, a gente vive sob a mesma régua. Então, não, a gente vai ter que resolver nossos problemas independente do mundo. Vamos mais adiante, por favor. Então, aqui é um pouco só nosso câmbio, a nossa projeção de câmbio, já comentei um pouco, pode passar. O que permite a Selic também, em terreno estimulativo, subindo só a partir de agosto, se o fiscal permitir, se a situação fiscal deteriorar, o Banco Central pode abandonar o seu Foreign Guidance, e o instrumento do Foreign Guidance, que muita gente de mercado, né, não gosto muito de ouvir algumas outras análises, porque elas desconsideram alguns pontos, né? O Foreign Guidance, quando foi implementado pelo Copom de agosto, conseguiu reduzir a curva longa, né? O contrafactor sem Foreign Guidance, a curva longa do Brasil estaria mais alta ou mais baixa? A gente não sabe. Eu acredito que estaria mais alta. O Foreign Guidance é uma sinalização que a autoridade monetária, o Banco Central, está dando. Vamos manter juros baixos por um bom tempo, né? E a gente, né, vem acertando nesse call, a gente estava com esse call de 2% por um bom tempo já em junho, né? E se mostrou acertado. E, de novo, então eu tenho que dar aqui o parecer, né, que o nosso cenário, mantido o regime fiscal, teto dos gastos, algum avanço nas reformas, a gente consegue manter a Selic em 2% e subindo gradualmente aos 3% a partir de agosto, né? Então, é um comportamento benigno para a Selic. Não espera a Selic subir na reunião de janeiro. Isso não vai acontecer. Não, só para dividir aí com os nossos convidados, quando a gente fala curva longa, é a exigência que o mercado faz ali na remuneração dos títulos do governo, né? Então, os títulos de longo prazo, indexados à inflação, taxas pré-fixadas. Se eu tenho uma preocupação maior com o fiscal, eu exijo taxas maiores ali para correr o risco do Brasil. É diferente ali da Selic, né, que afeta uma curva ali a de curva. A Selic é de um ano, basicamente, né? O quanto você empresta para o governo agora para receber daqui a um ano. Hoje, pela Selic, são 2%, né? Agora, quando a gente olha quanto que eu empresto agora para o governo para receber daqui a 5 anos, é um juros mais alto, que a gente tem uma incerteza maior, é o que a gente chama de prêmio, né, Peterson? É isso aí. Então, essa questão estrutural da economia brasileira é relevante. Uma coisa curiosa, a reforma da Previdência, 2 pontos, né? Teto dos gastos no final de 2016 e a reforma da Previdência ajudou o gasto o gasto obrigatório do governo brasileiro, né? Você tirou um pouco o risco fiscal. Curva de um ano caiu.
se, e somente se, o Brasil conseguir aprovar uma ampla reforma tributária, a curva longa tende a cair também. Por quê? Sim. Porque a produtividade dessa economia vai ser muito maior, ou seja, o nosso risco cai, né? É melhor investir numa economia com regras tributárias melhores do que a que nós temos atualmente, que são piores do que países em guerra. Isso gera atratividade, né? Se você tem um Gera sistema mais atratividade. simples, você reduz significativamente o custo ali para empreender. Exato. Vamos mais à frente. Aqui é o grande asterisco, né? Cenário fiscal. Isso aqui é uma grande conta que nós temos que pagar, né? Aqui mostra como que o nosso resultado primário ele está na última leitura de setembro já atingindo quase 10% do PIB. Nossa expectativa, como mostrei lá no início, né, é que feche o ano em 13% do PIB. O Brasil não pratica superávit primário desde 2014, né? Quer dizer, o governo tem 3 formas de se financiar: rodando a maquininha da moeda, né, rodando o dinheiro, imprimindo papel. Isso nenhum país faz, com exceção da Venezuela, porque gera inflação. 2, carga tributária. O Brasil é um país pobre que cobra como um país rico, né? Nossa carga tributária é acima de média de países da OCDE. E a terceira é o financiamento, né? Me empresta agora, pode pagar no futuro. Então é o malvadão no mercado, que é essa figura abstrata, né? Mas que nada mais nada menos que é todo mundo que tem dinheiro em um banco, tem dinheiro nem que seja numa poupança, num tesouro, né? Fundos de pensão, servidores públicos, tudo isso é mercado financeiro. Então não tem muito, não tem essa figura maldosa, né? Como alguns repórteres gostam de retratar. Mas vamos mais à frente. Aqui é o nosso cenário, principalmente, né? Mais importante do que o gasto de hoje é a trajetória da dívida. Então, por isso que a reforma administrativa ela surge como a principal reforma a ser combatida não, né? A ser implementada no Brasil, porque por mais que atinja apenas os... Eu não sei se é o meu Teams que está... Eu não sei se é o meu Teams, é o meu que de repente pode estar refletindo para todo mundo. Aqui a gente tá te ouvindo normal, tá, Vitor? Tá tudo Tá. ok. Não, tudo bem. É um Teams que está aparecendo. Mas eu acho que não é o meu, não. Mas vamos lá. A reforma administrativa, por mais que ela atinja apenas os novos funcionários públicos, a gente sabe que em 3, 4 anos, né, nos próximos 3, 4 anos, cerca de 25% a 30% de todo o funcionalismo público brasileiro irá se aposentar. E irá se aposentar já sobre a regra da nova Previdência, né? Então, isso já traz uma mudança de trajetória, né? Esse gasto, né? As pessoas sabem quando os governos, nós do mercado, sabemos quantas pessoas têm no funcionalismo público, qual o salário delas, qual é a trajetória do nosso gasto público com elas. Então, uma reforma administrativa é muito relevante. Se não fizer agora, em algum momento vai fazer, independente de governo, de direita ou esquerda. Tá? Será forçado, né? Vai ser ser forçado. forçado. A gente viu isso acontecer nos PIGs, né? Nos países da Europa, conhecido como os PIGs. Portugal, Itália, Espanha e Grécia. Né? O que esses países fizeram? Cortaram na veia. Servidor da ativa teve mudança de legislação cortado no momento. Você está da ativa no funcionalismo público, você teve redução de salário, né? Esse não é o caso. O Brasil ainda é parcimonioso, né? Como economista... impopular, né? É impopular, então ninguém quer colocar a mão, né? Então, aí que tá. Ele não é impopular, ele é mal explicado. O ponto é porque o lobby, o funcionalismo público brasileiro, que está na casa de quase 1 milhão de funcionários públicos, eles têm muito mais força congressual e parlamentar do que toda a massa de renda que gira em torno, antes da pandemia, de 92 milhões de brasileiros. Sim. Né? Então, essa força, esse 1 milhão tem uma força congressual e política muito maior que pessoas da iniciativa privada. Eles são muito mais bem organizados e isso não é só do Brasil. Isso é no mundo todo e desde que o mundo é mundo. Então, a gente não vai tentar lutar contra algo que é do mundo, né? Da formação do mundo. Em todos os países isso acontece. O fato é que ele deve ser melhor explicado. Melhor explicado porque esse é o desafio dos políticos. Né? A gente aqui no mercado financeiro, a gente
a gente tenta explicar. Então, é essa grande a questão. Reforma administrativa, principalmente agora na virada do ano. Pode avançar, Peterson, por favor. E aqui já se encaminhando para o final, né? Por que esse risco fiscal ficou tão grande? A gente viu um presidente que, por conta dos auxílios emergenciais, atingiu o seu pico de popularidade. De fato, foi muito bem sucedido. De fato, ele atingiu uma camada da população relevante e deveria ter feito. A sociedade brasileira topou, né? A gente viu até uma necessidade de, olha só, olha quanta gente sem auxílio no Brasil, né? Olha como a gente reduziu a pobreza. Por isso que a gente enxerga, e a gente foi uma das primeiras casas, porque a gente tem um time de política muito bem qualificado aqui na XP, né? Que entendeu que vai ter que ter algum programa para substituir o auxílio emergencial, seja um Bolsa Família 2.0, seja o Renda Brasil, Renda Cidadã, mas o grande ponto é, da onde virão os recursos para financiar esse novo programa, né? Então, por isso que criou-se, sim, em meados de maio, junho, julho, começou esse risco fiscal. O risco fiscal não veio com o auxílio emergencial criado em abril, não veio. Se você vê, né, as próprias curvas longas, como a gente já explicou anteriormente, elas estavam relativamente bem comportadas. O problema veio depois com essa incerteza. Opa, vamos ter um gasto aqui permanente? É isso o relevante. E eu acho que mais à frente... Acho que o pico ali chegou até a ser no final de outubro, né? Aquele discurso ali do Fundeb, de precatórios. A gente teve ali uma abertura significativa, né, Vitor? O governo faz alguns balanços e ensaia, né? Ele vai, faz o anúncio, vê. O bom desse governo é que assim, nem tudo ele anuncia antes. Isso aí Nem tudo que fala ele vai praticar, né? Vai Exato, isso é bom. E aí ele vê a reação. Isso é uma péssima ideia, eles recuam. Isso ficou claro desde o primeiro dia do governo. Então, essas ideias malucas, como a utilização de precatórios, é dinheiro novo, né? Tem gente falando pedalada, não é o caso, mas não é uma boa ideia. E, né, para finalizar, a agenda prioritária para o cenário macroeconômico vai ter que ser o avanço da agenda política, né? Revisão da despesa, por ordem que PEC do Pacto Federativo, né? Que é o que se espera, principalmente, sobre como seria a reforma dessa novo programa social, principalmente no que tange aqui o Renda Cidadã, né? Ele viria através desse PEC do Pacto Federativo. Reforma administrativa, já comentamos. Reforma tributária, o ganho de produtividade da economia brasileira é gigantesca. O Brasil ocupa a posição 182 de 190 países no mundo em complexidade tributária. E aqui eu gosto de fazer minha ressalva, porque como economista tem que sempre fazer essa ressalva. Reforma tributária melhorará a vida principalmente dos mais pobres. O mais pobre paga relativamente mais imposto, né? Não diretamente, ele paga mais imposto indiretamente, porque a gente vê algumas distorções, por exemplo, em bens industriais. Ou seja, esses bens industriais mais onerados, né, ele vai repassar isso no preço. O preço, por exemplo, de algo que ele compra no supermercado, acaba onerando de uma forma regressiva, né, principalmente o mais pobre. Então, reforma tributária, para mim, é a mãe das mães, só que ela tem um embate, conflito, tem um problema conflitivo entre entes da federação muito grande, né? Muito grande. Né? Você tem aí a Zona Franca de Manaus, você tem o Simples, você tem as renúncias fiscais. Né? Quantas vezes a gente viu essa guerra de ICMS entre estados, né? Quem dá mais renúncia? Tudo isso tem um custo. E acaba que no final do dia, no final dos produtos, tá? Quem paga mais é o mais pobre. Então, a reforma tributária, para mim, é a reforma mais relevante para o Brasil. Muito mais relevante que a administrativa. Por quê? A administrativa nada mais, nada menos que é uma reforma, é um dever de casa e é um ganho de eficiência. Essa ideia também que todo funcionário público não presta, é uma ideia muito mal ventilada por outros políticos. As melhores cabeças no Brasil, não vou falar as melhores, mas muitas boas cabeças no Brasil estão no funcionalismo público, né? E o que a gente quer? Uma melhor eficiência. Se o cara é um bom funcionário público, que receba mais. Se é um mau funcionário público, que seja demitido, que nem na iniciativa privada, que nem no mundo todo. Estabilidade, por exemplo, é algo que não pode existir. Né? Você tira a eficiência e você é injusto com os eficientes. E tem muito quadros bons. Né? Todo mundo sabe como no Brasil passar num concurso público é difícil. Né? Então, essa
ganho de eficiência da reforma administrativa é relevante no longo prazo e no curto prazo você tem esse ganho de margem fiscal. Então, passando para o último, né? Aqui é o retrato de tudo isso que eu falei e eu acho que com isso eu encerro aqui a apresentação. Ô, Vitor, só para a gente esclarecer aqui, eu tive uma pergunta aqui no chat, né? Como as crises do nosso governo afetam a reforma fiscal? No final, se o governo não tiver engajado ali na Câmara para aprovação, não vai, né? Por mais que a equipe econômica tenha ali o projeto, depende de toda essa articulação política para ser aprovado. Acho que é isso, né? O termômetro que o mercado tenta ver é realmente se o discurso do governo ele está alinhado realmente com a equipe econômica que ele escolheu. O governo basicamente tem que. A gente vive. É porque a gente fica olhando tanto no detalhe, né, que a gente esquece do amplo. O Brasil vive um sistema presidencialista, não é parlamentarista, né? E a gente já teve um referendo e a gente continua apoiando esse tipo de sistema. Portanto, nada no Brasil vai passar só na mão do Congresso. Não tem apoio popular, o Congresso, a opinião pública está muito mais embutida na figura do presidente da República, seja ele de esquerda, de direita, Bolsonaro, Lula, Dilma, Temer, seja qual for o presidente, a vontade popular está embutida na figura do presidente e por isso que depende muito do andamento do executivo junto com o Congresso. Claro, se a gente, na visão dos economistas aqui, né, hoje a gente tem um Congresso com uma propensão a aprovar a reforma muito maior que o executivo, né? Por mais que a gente tenha um Ministério da Economia que paute toda hora boas e ótimas reformas. Entretanto, a gente precisa desse entendimento do executivo, né? Bem ou mal, qual o grande ponto? A gente tem uma pressa. Ano passado, bem ou mal, aprovou uma bela reforma da Previdência, podia começar a reforma administrativa, e é no nosso cenário base que haverá esse entendimento. Tá? O nosso cenário base, a gente contempla que o governo vai sim andar com as reformas. Então, a gente faz as nossas pontuações, mas a gente relativamente acredita. Então, se a gente não acreditasse, esse câmbio de 4,90 é sonho. Bota aí para 6,40. Crescimento de 3,4, esquece, é 2. Então, a gente tem uma perspectiva positiva. Tá? Então, isso é se traduzido no nosso call macroeconômico. Eu vi uma outra pergunta aqui, quer fazer? Isso, quero sim. Então, a reforma tributária trará simplificação e eficiência, mas não redução da carga tributária. Você vê a redução, por menor que seja, vindo ainda neste governo ou só a médio prazo? O Jair fez essa pergunta e, sendo bem direto, não. Esquece difícil, né? Redução de carga tributária. A gente está discutindo fiscal aqui para tentar achar alguma brecha. O Brasil não tem capacidade hoje de fazer redução de carga tributária. Ou faz redução de carga tributária, ou o mercado vai ter que cobrar mais juros, né? Ou vai ter que dar shutdown, ou deixar de pagar funcionário público, né? A gente viu isso, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro deixou de pagar servidor público, né? Então, quer dizer, diante da lei, não pode, porque tem que pagar, está na lei, é do jogo, né? Então, o Brasil não tem. Agora, a reforma tributária parece bobeira, mas o ganho de eficiência através de simplificação e melhor coordenação, né? A gente tem alguns impostos muito regressivos no Brasil, tem um potencial de arrecadação muito grande. O CECIF, né, que é o Centro Cidadão Fiscal, lá que o Bernard Api toca, ele fez uma estimativa que em 15 anos o Brasil tem um ganho de produtividade em torno de 15% a 20%. Isso aí é quase R$1 trilhão a mais no nosso PIB. Tá? O nosso PIB hoje é 7 trilhões, seria a gente criando... só lembrar, né? PIB não é o que a gente tem, né? Na verdade, é o que a gente produz a cada ano. Hoje a gente produz a cada ano 7 trilhões. O que a gente está falando é que daqui a 15 anos a gente estaria produzindo pelo menos mais 1 trilhão, apenas com essa reforma. Com a PEC 45. Gera muito mais eficiência, né? Redução de custo... E eu acho que a atratividade também ela acaba sendo significativa, né? Tem empresas aí que a gente sabe que tem
um departamento inchado ali só para fazer toda a parte contábil. Outra, e a reforma tributária ela traz atratividade externa. A gente não tem uma poupança externa muito grande, né? E você ter um país de 210 milhões de pessoas é atrativo ao mundo todo. Todo mundo quer investir num país com essa massa consumidora. O Brasil é um país consumidor. Então, isso é relevante, principalmente para atrair investimentos, né? Quem vai investir num país que não sabe qual é a regra do jogo, né? Então, a própria discussão da reforma tributária retrai investimentos. Então, tomara que passe em 2021, aí a gente pode. O Vitor, e só para amarrar tudo isso, né? A gente hoje considera que tem uma equipe econômica com um plano de avanço nessas reformas. Isso eu considero aqui um viés positivo. Mas você considera também que o Brasil pode se beneficiar, tendo essa equipe, obviamente dando continuidade, pelo tamanho dos estímulos econômicos que foram injetados aí de forma global? Até porque a gente tem uma economia de escala, né? Faz sentido? Não sabe por quê? Por causa da ociosidade da economia brasileira. Investimentos aqui é algo que a gente não coloca na conta. Nesse momento, a gente tem, por exemplo, né, um dos fatores, uma reforma tributária em discussão. A gente tem uma ociosidade tão grande da economia brasileira que a gente não teria uma enxurrada de investimentos. A gente pode ver, sim, aí a diferenciação, né? Planos de concessões, por exemplo, mais bem desenhadas, ou melhores empresas estrangeiras entrando em concessões, né, aqui no Brasil. Isso sim. Agora, investimentos, por exemplo, em infraestrutura, a gente tem um material depreciado tão grande que não é o caso neste momento. Eu falo nesse momento por conta dessa ociosidade da economia brasileira. Teve uma pergunta aqui do Carlos, né? Com o Congresso que aí está, os interesses em jogo, confusão e descrédito no cenário político, dá para acreditar que será aprovada alguma reforma que interessa ao Brasil? Acho que Sabe por que dá para acreditar? Porque principalmente precisa, né? eles não terão o que brigar. Eles não terão o que brigar. A gente chegou num nível de saturação fiscal tão grande que o orçamento público, principalmente o orçamento que agora vai ser votado, a gente espera até dia 8 de dezembro, salvo engano, tem que ser votado para discutir o orçamento de 2021. Então, os políticos não têm nem o que brigar, não vai ter dinheiro nem para eles. Então, é do interesse deles. Então, como a gente tem uma relação próxima com os políticos de Brasília, a gente faz call com eles, live o tempo todo, não adianta. Assim, de esquerda ou direita, eles vão ter que garantir o deles. Porque as últimas eleições, né, majoritárias no Brasil, já provou que político que não está fazendo não está fazendo nada pelo seu distrito, né, pela sua região, acaba não sendo eleita. É só lembrar, né, de 2018, quantos caciques, né, velhos caciques perderam a eleição, né, no Rio de Janeiro, em São Paulo, né. Tem uma Então transformação gradual acontecendo. tem uma transformação gradual, então dá sim, e está dentro do nosso cenário básico. Vitor, eu queria te agradecer, foi excelente aí, queria agradecer também aos nossos convidados que estiveram conosco até agora. Acho que só para acrescentar em tudo que nós falamos, né, dado toda essa complexidade, é algo que nós aqui na Ébano sempre reforçamos, não dá para olhar só para o Brasil, né? A gente precisa realmente investir e diversificar o patrimônio de forma global e hoje, quando a gente fala aqui de toda a estrutura que a XP tem, a gente sabe que os clientes da XP têm acesso aos maiores bancos, às maiores gestoras do mundo. Então, eu gostaria só de reforçar que todo o time da Ébano está à disposição para o bate-papo. Agradecer mais uma vez aí você e toda a equipe de economia da XP Investimentos que sempre nos dão suporte. Eu não sei se você quer deixar um recado final também. Quero sim, quero sim. Primeiro agradecer, você me coloca à disposição, tomara com um cenário um pouco menos nebuloso, né, um pouco mais otimista, mas às vezes a gente passa a impressão de que é pessimista com a economia brasileira, mas particularmente não sou. Aqui é um país, vive uma democracia, a gente tem muita confusão na seara política, existem N fatores, nosso mercado financeiro, né, tem dois grandes setores da economia brasileira que são muito produtivos. Lembra que eu falei, a economia brasileira não tem produtividade?
porque eu estou falando no todo. Existem dois grandes setores, né, no Brasil que têm uma produtividade muito alta, melhor do que até países avançados. Agropecuária, a nossa agropecuária é fantástica, e mercado financeiro. Nosso mercado financeiro. E eu estou falando de um país que tem R$1 trilhão na poupança. Né? A gente tem milhões de pessoas bancarizadas, a gente tem milhões de pessoas, né, fazendo renda fixa. E os juros longos, os juros baixos, é uma estrutura que veio para ficar. Então, por questões demográficas, por questões de tecnologia, por questões de envelhecimento da população, preferência, as pessoas estão poupando mais, taxas de poupança estruturalmente vão ficar mais baixas. O Brasil hoje não tem um desenho de voltar a uma Selic de 14% que a gente vinha ali atrás. Então, isso dá motivos. O Brasil tem um gap muito grande a acrescentar. É uma sociedade livre. Dentro da América Latina, a gente é um oásis de excelência ainda. Temos imprensa forte, temos instituições fortes, temos um mercado financeiro forte, isso é relevante. Então, por A mais B, eu fico triste só de falar que o nosso crescimento vai ser só 3,4%. Se tudo der certo, a gente corre o risco de crescer, por exemplo, 5%. Isso para ditar uma estatística, né? Desemprego diminuindo, né? Porque isso é o melhor, né? Mais do que um crescimento econômico voo de galinha, é melhor a sociedade, né? Crescer. Eu quero um dia começar a discutir aqui quais são as reformas para melhorar o Brasil. Vamos atacar a educação. Não vamos falar de reforma administrativa, reforma da Previdência, porque isso é o beabá, isso é o básico. Né? A gente está fazendo só o dever de casa. Vamos ver educação, né? Que é o que ganha produtividade. Então, de certa forma, sou otimista e peço para que todo mundo tente continuar sendo. Temos que ser, né? A gente tem que olhar para o futuro e continuar produzindo. Mas obrigado mais uma vez, Vitor. Obrigado a todos os convidados que ficaram aqui conosco, né, até agora. Passou um pouquinho do horário. Mas quero mais uma vez agradecer e desejar uma boa noite a todos. Boa noite, até a próxima. Boa noite.